A partir de algumas conversas com o professor de História, professor de Geografia, meus pais, e de participar de alguns eventos chamados de Simulações da ONU, que é promovido por várias escolas, eu decidi que esse ano eu ia falar de um tema mais atual, muito importante e que eu particularmente gosto muito. Oi, eu sou o Heitor Santiago, tenho 14 anos, sou de São Paulo e hoje eu vou falar sobre a relevância e os desafios da ONU no século XXI. Bom, para começar, o que é a ONU? ONU é a sigla para a Organização das Nações Unidas, também chamada de Nações Unidas, uma organização criada para promover a segurança e a paz internacional. Veio depois da Liga das Nações, que é uma organização que também tinha esse mesmo objetivo, mas que não deu certo. A ONU pode ser dividida em 6 órgãos: o Conselho de Tutela, o Conselho de Segurança, que também é chamado de CSNU, o Secretariado, a Assembleia Geral, que também é chamada de AGNU, a Corte Internacional de Justiça, CIJ, e o Conselho Econômico e Social, que é o ECOSOC. Para ficar mais fácil de entender como cada um funciona, eu vou mostrar algumas ações que cada comitê, cada órgão realizou, começando pelo CSNU. Em 2 de agosto de 1990, esse homem, Saddam Hussein, ditador e presidente iraquiano, invadiu e conquistou o Kuwait para acessar as reservas de petróleo. Então, o Conselho de Segurança aplicou várias sanções econômicas e, em novembro, aprovou a Resolução 678, que autorizava o uso militar caso o Iraque não se retirasse até janeiro de 91. Isso veio a Guerra do Golfo, que durou 5 semanas e juntou militares do mundo todo para conseguir libertar o Kuwait. Já nos anos 50, a Assembleia Geral criou os Peacekeepers, uma equipe militar que promove missões de paz e cessar-fogos pelo mundo todo, e também são muito conhecidos como capacetes azuis. A sua criação foi um marco muito importante, não só para a ONU, como também para o mundo todo. Um exemplo muito bom da ação dos capacetes azuis foi na crise de Suez. Em 1956, o Egito decidiu nacionalizar o canal de Suez, que até hoje é uma rota marítima muito importante para o comércio e que até então era controlada pela França e pelo Reino Unido. Nem os franceses nem os britânicos gostaram dessa ideia de nacionalizar o canal e, junto com Israel, organizaram uma intervenção militar para retomar o controle do canal. Como a França e o Reino Unido têm o poder de veto no Conselho de Segurança, o caso foi levado para a Assembleia Geral, que respondeu com os capacetes azuis, que supervisionaram o cessar-fogo e a retirada de tropas. Quando se pensa no Secretariado das Nações Unidas, vem muito à mente que é ele quem coordena a ONU, quem faz a parte mais burocrática, mas a crise no Congo mostra que não é só isso. O Congo, em 30 de junho de 1960, conseguiu a independência da Bélgica, mas entrou logo numa crise. Parte do exército se rebelou contra os oficiais belgas e uma província, Katanga, que era rica em minérios, decidiu se separar do Estado. O governante, Patrice Lumumba, pediu ajuda às Nações Unidas e foi respondida pelo Secretariado e pela Operação das Nações Unidas no Congo, ONUC. Ficou conhecida como uma das mais complexas e maiores missões de paz de toda a ONU. Houveram vários desafios, como a morte do secretário-geral e o assassinato do Lumumba, além de várias críticas de como a ONU estava demorando para responder a essa crise. Mas, no final das contas, a situação foi estabilizada e esse caso expandiu ainda mais o papel do secretariado no mundo. Em 2011, o Sudão do Sul conseguiu sua independência do Sudão e entrou numa guerra civil que gerou uma crise humanitária muito forte. A pobreza, a insegurança alimentar, a falta de educação aumentaram cada vez mais. O ECOSOC, então, acionou o Programa Mundial de Alimentos, PMA, a UNICEF, que cuidava da saúde e da educação das crianças, a ONU Mulheres, que, como o nome diz, ajudava as mulheres no conflito, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, que deu assistência para vários refugiados no conflito. O ECOSOC não intervém militarmente, mas é muito importante para diversas crises humanitárias que ocorrem no mundo. Em 1979, no meio da Guerra Fria, um governo de esquerda assumiu o governo da Nicarágua. E os Estados Unidos logo começaram a apoiar os grupos armados contras, que, como o próprio nome diz, eram contra o novo governo da Nicarágua. Os Estados Unidos davam apoio financeiro e militar, chegando até a colocar minas explosivas nos portos da Nicarágua para atrapalhar o comércio e a economia. A Nicarágua, então, levou o caso para a Corte Internacional de Justiça, acusando os Estados Unidos de violar a soberania e de intervir em assuntos internos sem a menor permissão. Foi decidido, então, que os Estados Unidos deveriam indenizar o país e cessar suas ações imediatamente, demonstrando ainda mais o seu papel em defender os direitos internacionais. Por fim, o Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela foi criado para tutelar países que, antes da Segunda Guerra Mundial, eram colonizados
e que depois foram conseguindo sua independência ao longo dos anos. E muitos desses países, ao deixarem de serem colonizados, entram em várias crises, ou sofrem com instabilidade política. Por isso a ONU, através do Conselho de Tutela, administra esses países até eles ficarem autônomos. No caso, eu vou falar das Ilhas Palau, que foi o último país que o Conselho de Tutela tutelou. Palau tinha uma escolha: ou ela se tornaria independente, ou ainda manteria um acordo com os Estados Unidos, que controlava o país até 1994. Essa relação com os Estados Unidos seria pelo Acordo de Livre Associação. Isso quer dizer que Palau seria independente, mas quem cuidaria da defesa do território, da ajuda financeira através de fundos e programas, ou coisas voltadas para a economia do país, seriam os Estados Unidos. O principal também é que Palau não poderia fazer acordos com nenhum outro país sem que os Estados Unidos concordassem. Então, uma votação aconteceu e, no final das contas, Palau ficou independente, dando fim às tutelas do Conselho de Tutela. Atualmente ele está desativado, já que Palau foi o último país a ser tutelado, mas no futuro, se qualquer nação precisar, outro conselho pode ser reativado. Então, até agora, está tudo bem. Mostrei 6 provas de como a ONU é importante, como a ONU faz coisas relevantes no mundo. Mas, ainda assim, é muito comum ouvir por aí que ela não presta, que já vai acabar, que não serve para nada. Então, como que ela pode receber tantas críticas assim, sendo tão funcional, sendo tão importante? Bom, para começar, a ONU e as agências não foram tão perfeitas assim, nesses casos. Como, por exemplo, a Assembleia Geral e os Capacetes Azuis. Sim, os Capacetes Azuis são muito importantes, promovem várias missões de paz e cessar-fogo, mas houveram vários relatos de crimes de guerra, como violências, abusos sexuais e até mesmo corrupção cometidos pelos soldados. Ou da CIG e a Nicarágua, foi decidido que os Estados Unidos deveriam indenizar e cessar suas ações na Nicarágua, mas isso foi completamente ignorado e os Estados Unidos acusaram a corte de não ter jurisdição sobre o caso. Mas o problema está em personificar a ONU e responsabilizar ela por tudo que acontece no mundo, como se tivesse controle de tudo que os países fazem. Então agora eu vou mostrar algumas dessas críticas e os motivos dela. O mais criticado na ONU é, na verdade, que o Conselho de Segurança não se encaixa na sociedade atual, não encaixa no século atual. Ele é feito para as potências do século XX, para uma sociedade pós-Segunda Guerra. Por exemplo, com o fracasso da Liga das Nações e a derrota da Alemanha nazista, a ONU foi criada por 50 países. Mas os 5 principais que representam esses países são os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e o Reino Unido, os vencedores da Segunda Guerra. Como que isso coloca a Alemanha num cargo de poder numa organização que protege o mundo ou promove a segurança, sendo que ela acabou de causar uma guerra mundial de 6 anos que matou milhões de pessoas? Ou a Itália, que acabou de sair de um regime fascista e apoiava a Alemanha nazista? Ou ainda o Japão, que além de perder a guerra, apoiar a Alemanha nazista, ainda sofreu com 2 ataques de bombas nucleares. Com isso, o famoso P5 foi consolidado, mas talvez com poder demais. Todos os órgãos da ONU têm sua importância, têm sua relevância, mas o único que pode criar leis e que tem o maior impacto na democracia global é o Conselho de Segurança. Tudo que é decidido nos outros órgãos passa pelo Conselho de Segurança. Para quem não sabe, o Conselho de Segurança é formado por 15 membros, o P5, e 10 membros rotativos bienalmente. Ou seja, a cada 2 anos, 10 outros países ocupam as cadeiras do Conselho de Segurança. O problema está no P5. Por eles serem os países permanentes e os principais países fundadores da ONU, eles possuem o poder de veto. Isso quer dizer que, numa votação de um documento ou de uma proposta, o país do P5 poderia vetar e impedir que acontecesse. Como, por exemplo, há uns anos, teve uma discussão no Conselho sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária. Todos os países votaram a favor, menos os Estados Unidos, que vetaram. Então, isso não pôde acontecer. O que acontece, então, é que os países do P5 têm um monopólio do mundo através do Conselho de Segurança e do poder de veto. E várias críticas que são dadas à ONU e responsabilizadas pela ONU, na verdade, são fruto da irresponsabilidade, do monopólio que esses países têm sobre a sociedade. Mas a questão é, a gente não está mais nesse contexto de Segunda Guerra, de pós-Segunda Guerra, com somente 5 potências globais. Outras potências estão surgindo. E por isso, o G4, que é o grupo composto pelo Brasil, Alemanha, Índia e Japão, faz uma proposta de uma reforma no Conselho de Segurança. Em vez de 15 membros, seriam 25. O P5, o G4 e mais 2 países africanos como membros permanentes,
e os outros seriam rotativos. Isso de incluir 2 países africanos é uma forma de dar palavra, dar poder de voz para esses países que por muito tempo foram explorados e dominados e que até hoje sofrem muito com as consequências. No texto O Brasil e o Sistema das Nações Unidas, no capítulo 3, essa exclusão africana no Conselho de Segurança é chamado como um imperialismo dentro da própria ONU. Então, a proposta do G4 seria um meio de combater esse imperialismo. Essa proposta vem sendo discutida e vetada no Conselho de Segurança como uma forma de melhorar o Conselho. No fundo da sala do Conselho de Segurança tem essa obra. Não tem título, mas um subtítulo, chamada de Mural pela Paz. Foi pintada pelo artista norueguês Per Krog. No centro, a gente vê uma fênix emergindo de um mundo coberto de cinzas, simbolizando a reconstrução do mundo após a guerra. Na parte superior central, mostra um homem e uma mulher ajoelhados segurando flores com crianças. Ao redor, vemos vários painéis mostrando pessoas felizes, cantando e dançando. Já a parte inferior é escura e sombria, mostrando uma masmorra, convite de dragões, soldados, máquinas de guerra, e as pessoas lutam para se libertar dos grilhões e correntes. O artista Per Krog valorizava a felicidade e a união familiar, e está presente no centro das pinturas. Ele disse: a essência da ideia é transmitir uma impressão de luz, segurança e alegria. O mundo que vemos em primeiro plano está desmoronando, enquanto um novo mundo baseado na clareza e na harmonia pode ser construído. Então, o Mural pela Paz seria um símbolo da ascensão das cinzas escuras para a felicidade da luz, e é inspirado nos esforços da humanidade para alcançar a paz, a igualdade e a liberdade. Então, será que esses países, os países no Conselho de Segurança, não deveriam olhar mais para essa obra e pensar que o mundo deveria ser regido, deveria ser discutido em prol da paz e não só de suas próprias opiniões, suas próprias vontades? Muito obrigado.